Neste momento, vamos realizar o estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Assim fazendo, você receberá todos os novos programas inscritos através do canal do YouTube. Obrigado pela sua atenção. Na matéria de hoje, capítulo 27, item 16 e 17. A edificação da prece. Preces inteligíveis. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala, sê-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é o que o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém, sobre a sua bênção, visto não entender ele o que tu dizes. Verdade é o que tu dás, bem as graças, mas o outro não é edificado. Portanto, diz aqui nessa matéria que a prece tem que ser inteligível. Significa que é preciso que o outro possa entender. E você que faz a oração também. Deus é sabedoria infinita. Deus está em toda parte. Deus é o todo de tudo. Está dentro de você, fora de você, envolvendo você e em toda parte. Deus entende o teor da oração, mas você também precisa entender. E o outro, se eventualmente estiver num recinto fazendo a oração em conjunto, também precisa entender. Da mesma maneira, você precisa entender o que você fala, o que você estiver transmitindo ou dialogando com alguém. Da mesma maneira, você precisa entender o que o outro eventualmente estiver falando. Porque se não entender, não vai haver possibilidade de comunicação. E diz aqui que serei um bárbaro para aquele a quem falo. Né? Portanto, dentro dessa condição, diz que é preciso fazer a oração de forma que você possa entender o teor da oração. Porque, na verdade, você está orando para Deus, para os céus, mas Deus está dentro de você, constituindo a sua vida, a vida perfeita, a vida que vivifica o teu espírito, a tua alma. Então, Deus está dentro de você. Então, no fundo de todas as coisas, você está fazendo uma oração para você mesmo, porque Deus está dentro de você. Por isso que quando você for realizar alguma tarefa, algum trabalho, escrever algum artigo ou ler algum artigo, você precisa fazê-lo pedindo inspiração e entendimento para o alto, para os céus. Você precisa solicitar instruções de como realizar a sua tarefa. Assim, sempre você tem possibilidade de escrever melhor, de ter maior inspiração, maior criatividade, maior originalidade. Portanto, Deus está em toda parte. Deus é o todo de tudo. E você, se fizer uma oração pedindo inspiração, criatividade, originalidade para o alto, certamente você vai ter melhor condição de fazer e realizar a sua tarefa. Portanto, em todas as situações, habitue-se a solicitar aos céus inspiração, orientação e bênção. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Então veja o que está escrito aqui. A prece só tem valor pelo pensamento que a informa. Ora,
É impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Então veja que o Espírito da Verdade que orienta esse livro de Allan Kardec está dizendo que a prece é preciso ser compreendida, porque se não for compreendida, não toca o coração. Portanto, quando você realiza qualquer tarefa, qualquer atividade com sentimento de amor, a sua simples palavra, seu simples toque alcança o coração. Se você fizer com amor, se você tiver amor. Porque se você manifestar sentimento de amor no teu coração, a sua simples palavra representa a palavra que abençoa, que instrui, que cria, que forma as coisas boas. Portanto, é preciso fazer a oração com amor, com bons sentimentos e de forma compreensível. Se você falar alguma coisa assim de qualquer maneira, sem nenhuma criatividade, sem nenhum pensamento mais claro, é possível que ninguém entenda o que você estiver falando. Por isso, é preciso mesmo na prece de fazer de uma forma compreensível para tocar o coração. E para tocar o coração, não basta você falar com inteligência. É preciso falar com sabedoria e com amor. Porque se assim você fizer, você toca as pessoas. Quando você tem amor no coração, qualquer atividade que você fizer, qualquer tarefa que você estiver realizando, vai ser benéfico para todos, porque tem amor. E quem tem amor no coração, tem pureza na alma. Né? É preciso para que a pessoa venha a manifestar amor no coração, a tal ponto de também demonstrar pureza na alma. E como é que você chega nesse nível? É preciso treino contínuo. Fazer muita oração, a oração liga você com Deus, a oração aperfeiçoa a sua alma, a oração ele purifica e ilumina a tua alma. Porém, não basta apenas fazer a oração, é preciso prestar atenção nas palavras, nos pensamentos, no palavreado do dia a dia, inclusive com o que você vê, você assiste ou o que você faz. Isso vai purificar a sua alma. Você vai fazer com que tenha sentimento de amor e pureza de alma. Não é? Uma criança tem pureza de alma. O ser humano, à medida que ele vai se tornando uma pessoa adulta, ele vai perdendo a pureza, vai maculando a alma, vai tendo um sentimento prejudicial, trevoso. Não é? Aí, na hora que faz a oração, está fazendo a oração sem sentimento de amor para com Deus e para com a finalidade da oração. Provável que esse tipo de gente, toda oração é feita com finalidade material, de conquista e atração de coisas materiais. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Para a grande maioria, veja, não é, que as preces numa linguagem desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Naturalmente. Veja que até um passado recente, as orações feitas numa determinada igreja dominante aqui no Brasil eram feitas em latim. Ninguém entendia nada. Mesmo as missas, uma grande maioria, constavam palavreados em latim. Penso que não serviu para nada. Tanto é que
num contexto comparativo Brasil e Estados Unidos, o Brasil ficou muito para trás do progresso junto com os Estados Unidos. Inclusive o Brasil começou o seu descobrimento antes das Américas, né? Mas, no entanto, o Brasil ficou muito para depois. Por quê? Porque dentro de toda a cidade, dentro de todo o povoado, toda a comunidade, tinha uma igreja dominante, que fazia oração em latim, que o povo não entendia nada, não é? Como, de forma inteligente, algum tempo atrás, esse conceito de latim foi, graças a Deus, tirado de todos os locais aqui dentro do Brasil, não é? Então veja que, por exemplo, em algumas situações, os judeus escreviam palavras de sabedoria em aramaico. Nem os judeus não entendiam, não é? Somente um povo bastante letrado é que conseguiam entender o aramaico. E esse aramaico constituía, por exemplo, uma linguagem de alguns rabinos que escreviam palavras de sabedoria, verdadeiros compêndios contendo muitas informações boas, úteis, proveitosas, mas que não eram utilizadas pelos judeus, por exemplo, nem por ninguém no mundo, porque quem que entende o aramaico? Uma linguagem antiga, quase desconhecida. Portanto, oração é para sintonizar com Deus, né? E para sintonizar com Deus, você não precisa falar um monte de palavra, supondo que é preciso repetir diversas vezes a mesma oração, porque Deus não consegue escutar direito ou então ele não entende. Então fica repetindo uma determinada oração. Para Deus não há necessidade de repetir as orações. As orações são repetitivas para você, para gravar na sua alma o teor da oração, para que a oração se concretize, né, dentro da sua mente. A oração é para você. Deus não precisa de oração. Você fala, vou orar para Deus. Deus não precisa de oração. Quem precisa de oração é você, né? É possível que muitos dos espíritos superiores, quando nós falamos vamos orar para esse espírito, ele fala assim, quem precisa de oração é você, não é? Para que a prece toque o coração é necessário que cada palavra revele uma ideia. E se não a compreendermos, ela não pode revelar nenhuma ideia, nenhuma situação. Portanto, para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra revele uma ideia, não é? Então veja que toda oração liga com Deus, mas Deus não precisa da tua oração. A oração é para você, para transformar você, para tocar o teu coração, é para transformar a sua alma, não é? Deus é a fonte de todas as coisas, de tudo que existe no universo e na natureza. Deus é que criou, Deus é a fonte. Portanto, Deus lhe deu tudo que você precisa, tudo que você necessita já está dado a você. A riqueza, a inteligência, o conhecimento, todas as criações, todas as invenções, tudo já está feito e pronto. Cabe a você descobrir e revelar. Como é que uma doença se cura? Como pode falar que uma doença não existe? Não pode afirmar que a doença existe, porque Deus jamais criou uma doença. Então, quem criou a doença? É o próprio homem, através da mente deturpada, desequilibrada, cheia de conflito, de cólera, de irritação, de maldade, de vingança, de ódio. Então Deus criou
uma situação difícil e que se manifesta como doença. Então, como curar uma doença? É preciso compreender o seguinte: a vida que vivifica o ser humano é Deus. Deus é perfeição, está dentro de você. E se você consegue visualizar a vida perfeita de Deus dentro de você, Deus agindo dentro de você, vivificando você, e compreender isso e concentrar a mente nessa luz, nessa perfeição, nessa harmonia absoluta, a doença, que é projeção da mente desequilibrada, tende a desaparecer. Do jeito que apareceu, vai desaparecer. E os resquícios eventuais que podem existir nas suas células, no seu organismo, nos seus tecidos? A mente perfeita que você visualiza, Deus, tende a consertar todas as células, todos os seus tecidos, todo o teu corpo. Ele restaura, ele consegue restaurar a parte lesada. Será que é verdade? Só treinando e exercendo essa maneira. Por isso que quando você concentra a mente, visualizando Deus perfeito de todo o universo, inclusive dentro de você, essa perfeição tende a se manifestar restaurando todas as energias do corpo e refazendo as células prejudicadas. Na verdade, todas as células do nosso corpo são renovadas continuamente, de maneira que em 2 anos, até as células dos ossos são renovadas. Então você é um ser novo. Então essa vida perfeita que está dentro de você consegue fazer com que a energia luminosa e positiva restaure todas as células, tornando cheia de saúde. As graças espirituais estão em toda parte, porque Deus está em toda parte. Deus é o todo de tudo. E dentro de Deus nós estamos. E Deus está dentro de nós. Tente entender. Você está dentro de Deus e Deus está dentro de você. Então você é um com Deus, não é? Deus é perfeição. Portanto, você, se conseguir visualizar Deus dentro de você e você dentro de Deus, é a pura perfeição. Não existe nenhuma anomalia, nenhuma doença, nenhum desequilíbrio, nenhuma imperfeição. Então você é Deus perfeito manifestado em forma. Veja se você consegue visualizar esse aspecto. Não é? Portanto, quando você fizer uma oração, edificação da prece, é preciso fazer que a prece seja inteligível, seja compreensível para você. Faça a oração para Deus, porque Deus está dentro de você. Faça a oração como se você estivesse falando com Deus, né? Deus entende você antes de você falar, porque é Deus dentro de você, da sua vida, que faz você raciocinar, você pensar, você agir. É Deus que faz, não é? Então, toda a força e energia da sua vivência vem de Deus, não é? Portanto, faça a oração de forma compreensível, legível, e isso representa edificação da prece, porque aí a prece se manifesta de acordo com a sua compreensão, de acordo com a compreensão que você lança no universo, e tudo de acordo com o tempo, com a oportunidade e com a necessidade. O teor da prece se manifesta na sua vida, no seu cotidiano, no seu ambiente e melhora de acordo com as suas expectativas. Muito obrigado. Agora vamos passar para o momento de oração. Acalme sua mente, concentre-se e leve seu pensamento a Jesus, rogando que nos instrua
em todos os momentos da nossa vida e neste momento da oração. Senhor, neste momento, elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos que nos instrua em todos os momentos da nossa vida. Entendemos que todas as coisas e todas as atividades requerem sabedoria e amor para que possamos realizá-los de acordo com a vontade de Deus e também que sejam úteis e proveitosas para todos. De acordo com as orações que realizamos, recebemos instruções dos céus. A infinita sabedoria e amor nos orienta em todas as nossas atividades, nas nossas palavras, dirigindo sempre para a construção de coisas boas e proveitosas e para o bem de todas as pessoas. Nas orações que realizamos, recebemos as instruções dos céus, da sabedoria e amor, na condução da nossa palavra, na nossa vida, em todos os momentos e em todos os locais. Necessitamos da sabedoria e amor de Deus para que possamos viver sempre em harmonia com tudo e com todos. Dessa maneira, entendemos que, através das elevadas vibrações dos céus, recebemos instruções de como agirmos na nossa vida, conduzindo todo o nosso viver em paz e harmonia, de maneira que, dentro dos nossos entendimentos, possamos viver com alegria, com expectativas boas e sempre com saúde e vitalidade, sendo o homem filho de Deus, a própria vida de Deus manifestada em forma. Jamais, em momento algum, vamos contrair doenças, enfermidades ou situações difíceis para a vida. Agradecemos a Deus, ao Senhor Jesus, pela orientação e proteção. Que assim seja. O livro que utilizamos em nossas programações, no livro de hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo, bem como todos os demais outros. Aí também os pedidos de orações que você deve realizar e fazer para receber a orientação dos céus, proteção e bênçãos de Deus. E também, se você necessitar de uma orientação pessoal e espiritual, para conversar, trocar uma ideia, você pode fazer através deste site. Agradeço imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado.